Um dos temas do mais recente capítulo de One Piece é nitidamente o romance, e como não seria, com as piratas Kuja entrando em cena, tivemos a paixão arrebatadora da Gloriosa sendo ignorada pela apaixonete aguda que Roger sentia por Shaq. No fim, ele encontraria Portgas de Rouge e Rayleigh, o único que não estava se jogando aos pés da futura Imperatriz Pirata, terminaria feliz ao seu lado em Sabaody tantos anos depois. E é isso que a gente viu. Piratas poderosíssimos no auge da sua vida, navegando por aí, se divertindo, lutando, flertando e, sem nem perceber, construindo um legado que mudaria completamente a história. Ídolos. Um ídolo é alguém intangível, divino, alguém que vai além da humanidade. Mas os ídolos de One Piece, as lendas, não ficam simplesmente na imaginação, nas estátuas, na propaganda. Nós acompanhamos os ídolos e por trás das esculturas vemos rachar a máscara da perfeição criada pela imperfeição da memória. Roger, o rei dos piratas e também um bobão apaixonado. Garp é o herói da marinha, mas também se sentiu um fracasso como avô e mentor. Por trás da solidez dos ídolos, a fragilidade das pessoas. One Piece é uma história geracional. Ela não é contada só no presente, só através da perspectiva do Luffy. Na verdade, Oda faz questão de nos trazer intimamente para perto das lendas do passado que moldaram o mundo e os conflitos dos nossos protagonistas da linha do tempo atual. No capítulo 1155, Oda revela Rox de Shebeck como o pai de Barba Negra. Isso é uma teoria antiga da comunidade que acabou confirmada na história e que também fazia completo sentido. Mesmo assim, acabamos com um certo chiado a respeito de uma certa polêmica que vem ganhando cada vez mais força nas sagas recentes da obra. A tal da ideia que a pior geração em One Piece é simplesmente um grupo de Nepo Babies. Representando argumentos de maneira rasa, até porque ele é meio raso, podemos falar que a ideia de que os principais protagonistas e antagonistas da obra têm conexões tão diretas com os personagens mais importantes da era anterior que acaba, de alguma maneira, deslegitimando as conquistas dos personagens do presente. Afinal, Luffy é neto de Garp e filho de Dragon. Ace é filho de Roger. Zoro é um Shimotsuki descendente do Ryuma. Barba Negra é filho do Shebeck, além de, claro, outros exemplos ainda não confirmados, como a conexão entre Don Marlon e Capone Bege, Captain John e Kid, e por aí vai. Esse é o fenômeno que podemos chamar de Nepo Peace, mas a gente precisa entender que as coisas não são tão simples assim. Vamos começar com a ideia de nepotismo. Sei que muita gente já sabe disso, mas essa palavra que tem raiz latina, já que nepos significa parente ou sobrinho, significa a prática de favorecimento de parentes para cargos de influência, seja no âmbito público ou até mesmo no âmbito privado, com diferentes contextos e também consequências. Mas a questão é justamente essa. Nem o Garp, nem o Dragon nomearam o Luffy ao cargo de Yonkou. Alguém aqui vai dizer que o Usopp foi favorecido na vida por ser filho do Yasop? E o próprio Barba Negra, salvo algum fantasma do Shebeck guiando cada ação dele, não teve exatamente uma vida de privilégio e conforto desde cedo. E aí está o ponto nodal. O Oda precisa das conexões sanguíneas e familiares para transmitir sua mensagem do jeitinho que ele quer, onde os paralelos da criação biológica e afetiva fiquem claros em seu impacto e consideração, partindo de cada personagem. Olhando de perto, o arco do Sanji com seu pai e sua família Vinsmoke resume muito o sentimento do Oda sobre o assunto na obra. O Sanji tem literalmente um privilégio genético por ser da família Vinsmoke, com os fatores de linhagem Germa e as modificações corporais, mas mesmo assim ele teme esse passado. Teme o seu pai, as mudanças que ele não enxerga como um abraço do privilégio, e sim como as marcas do abuso. E por mais caricato que fique a quantidade de pais, filhos, netos e irmãos que One Piece possa ter, acho importante a gente não perder de vista a ideia principal, que é como os laços afetivos são o foco da representação da família para Eiichiro Oda. Todo o arco da Bonnie, que acabou de ser lindamente adaptado pelo anime, e se você ainda não viu ainda e quiser chorar, eu recomendo fortemente, representa perfeitamente isso.
Bom, defendido o nepotismo, vamos celebrar agora todos os Piratas Rocks e seus possíveis familiares. Zoeira, né? Mas semana passada eu de fato trouxe a incrível revelação que Shebeck é pai do Bug. Mas hoje vamos discutir todos os filhos da composição conhecida dos Rocks e vamos definir se eles são Nepo Babies ou não. Sim, vamos falar de todos os personagens e comentar o quanto da trajetória deles é nepotismo ou não. Se prepare que o vídeo de hoje é quente. Mas antes, galera, fica com esse recadinho especial da nossa parceira House, que nos deu moradia durante o Anime Friends. Segura aí. Galera, nesse Anime Friends de 2025, a gente teve a oportunidade de apresentar um painel fantástico em que a gente trouxe um Dave Back Fight em pleno palco, um foreshadow ali Oda gênio do que tava por vir com a formação dos Piratas Rocks através do mesmo jogo com Rocks de Shebeck. Lá, as tripulações de Luffy, Barba Negra, Shanks e Buggy se enfrentaram em um duelo para definir quem seria o novo rei dos piratas. A vitória foi de Marshall the Teach. Seria esse mais um foreshadow pro final de One Piece? Diz aí nos comentários. Depois dessa competição insana, Buggy e Shanks derrotados puderam descansar tranquilamente na House, que tem uma proposta de moradia inteligente, onde você aluga pelo tempo que quiser e tem tudo o que você precisa no aplicativo integrado com todos os serviços. Foi como navegar tranquilamente no Red Force ou no Big Top Blaster. Tem mercadinho, academia, lavanderia, área pra pet, pode levar o Monster e o Rich sem problemas. Restaurante e o quarto é ótimo, com cozinha equipada, ar, aquecedor, bom demais para quem tá viajando, se aventurando e quer se sentir mais em casa. Então se você tá precisando de algo assim, cara, dá uma conferida porque tem house espalhada por todo o Brasil. É isso, galera. Links na descrição. A House é parceira incrível, moradia inteligente, é House e nos salvou durante o Anime Friends. Muito obrigado, House. Até a próxima. Linkzinho na descrição. E sem mais delongas, galera, deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Chama a vinheta, Lanzito. Vamos começar pelo maior dos Piratas Rocks, Rocks de Shebeck. Rocks de Shebeck tem um filho confirmado em One Piece, que é o Barba Negra. E pelas temáticas dos D, por ele ser Marshall the Teach. E de fato, muita coisa da trajetória do Barba Negra está relacionada ao Shebeck. Mas até agora a gente não tem uma impressão que o Shebeck realmente mentorou o seu filho. Na verdade, dá mais a impressão que o Shebeck é uma lenda, é um ídolo do passado que Barba Negra constantemente está perseguindo. Afinal, ele carrega o navio que é o sabre de Shebeck. Isso é o que a gente consegue atestar agora oficialmente. No entanto, no mundo da especulação, a gente pode falar que de fato o Barba Negra está possuído pelo Shebeck, que pode ter feito a operação perene no próprio filho para entrar no corpo dele e virar Rocks de Barba Negra Shebeck. Por isso que ele tem 2 almas, 2 corpos, come 2 frutas e... quer mais, né? Porque são 3. A grande simbologia do geral. Dito isso, na escala do nepotismo, vamos lá do 0 ao 10, eu botaria o Barba Negra ali. Pouco nepotismo, galera. 2 ou 3 de nepotismo, porque ele pode ter inspiração ali, pode ter obtido informações por seguir o caminho do Shebeck. No entanto, o Shebeck ali não ajudou em nada, né? O Shebeck já tinha batido as botas. Outra opção de filho é o Bug, como a gente já revelou, Alan, bota aí na tela de novo a semelhança dos dois, tem muita coisa aí, mas o Bug é outro que não dá pra considerar ali nepotizado, né? Porque o Bug começa o mangá com 15 milhões de berries sendo um pirata aleatório do East Blue. Se qualquer coisa, o Bug traçou o seu próprio caminho com muito talento, muita pompa e muito mérito. Ele pode ser sim filho dos piratas mais poderosos da geração anterior, mas definitivamente o Bug não herdou de nada do Shebeck que fosse tornar a vida dele mais fácil. Talvez o nível de poder absurdo, né? A não ser que esteja oculto ali no Shebeck, mas pode garantir aí pro Bug que o Bug não tá no nepotismo também. Na escala de 0 a 10 ali, o Bug é um 0. Bug humilde, trabalhador, honesto. Leve adendo, o Rocks de Shebeck talvez seja o pirata que mais tem filhos secretos ali pela comunidade, mas se eu fosse especular todos os filhos secretos aqui, eu ia acabar entrando em outros exemplos mais interessantes de outros personagens dessa própria lista. Então, vamos ser conservador hoje, vamos deixar o Shebeck só com o Bug e o Barba Negra, que são os dois aí que mais fazem sentido. Agora vamos para pirata número 2, Barba Branca. Barba Branca não tem nenhum filho biológico na obra, com exceção do suposto Edward Weevil, que a Miss Bach, entanto, alega ser o filho do homem mais forte do mundo. E no caso do Edward Weevil, a gente tem que reconhecer que há sim um grau de nepotismo
considerando que o Edward Weevil copiou em tudo o Barba Branca, obviamente também pela influência da sua mãe, que queria buscar todos os elementos possíveis para legitimar a sua pedida por todo o tesouro do pirata Barba Branca. Afinal, ela seria a herdeira legítima como a mãe do único filho legítimo, né, pela própria fala dela, do Barba Branca. Agora, o nepotismo vem do Barba Branca? Não, vem todo da Miss Bakken ali, né? Por isso que, em relação ao Barba Branca, Edward Weevil não dá pra ser considerado um Nepo Baby de One Piece. Ele é, na verdade, um personagem aí que mais atormenta... Quer dizer, será que atormentar o pai pelo seu privilégio anterior é uma coisa de Nepo Baby? Vamos subir o Edward Weevil na escala para 6 de 10 na escala Nepo Baby. Tirando isso, Barba Branca tinha vários filhos, todos os seus tripulantes eram seus filhos. Eu acho que 2 que a gente pode comentar aí é o próprio Ace e o Barba Negra, porque são interessantes de comentar. O Ace era um filho do Barba Branca, eu acho que talvez o filho mais próximo ali, em termos de afeto, pela consideração do pai. E aí, é isso que é lindo. Existia um nepotismo do Barba Branca por Ace? Talvez, sabia? Porque o Barba Branca queria tornar o Ace o rei dos piratas. E sendo que ele já era um dos personagens mais próximos desse título ali na obra, em termos de consideração, é um pouco de nepotismo. Agora, o Ace estava se privilegiando desse nepotismo? Não estava. Porque ele desobedecia o Barba Branca, fazia o que queria, se arriscava. Inclusive, o Ace acabou perdendo a vida numa proteção do Barba Branca, porque o Ace não agia com o privilégio de um Nepo Baby. Na verdade, ele agia por si em prol do pai. Entendeu? Em prol do pai. Então, eu vou sugar todos os pontos de nepotismo do Ace pra 0, porque ele morreu defendendo o pai. Então, eu acho que isso anula qualquer tipo de alegação na comunidade. A defesa tá sólida. Barba Negra, um filho doloroso. Um filho tão doloroso, aliás, mais doloroso que o próprio Capitão Escordo. Um filho que provavelmente o Barba Branca, em certo momento, percebeu que era filho do Rox de Shebeck, se já não sabia originalmente pela cara do Rox de Shebeck que ele tinha. Mas o Barba Branca é um cara que tem um coração maior do que qualquer coisa, então ele realmente criou Teach até o último momento, quando ele simplesmente traiu a regra absoluta da tripulação do Barba Branca e matou o Tati pra pegar Yami Yami no Mi, que possivelmente é uma das 2 frutas lendárias que o Shebeck comentou no capítulo 1156, então cumprindo a vontade do seu pai, se mostrando novamente uma espécie de um mini Nepo Baby, né, Barba Negra? Calma, Nepo Baby do Shebeck, não do Barba Branca. Então aí é mais um exemplo aí que não tem como ser um Nepo Baby... porque ele não tá se privilegiando do Barba Branca. Ele usou a tripulação do Barba Branca pra si, mas não usou o privilégio da criação do nome do berço. Por isso que zerado aí também. Big Mom. Big Mom também é uma grande expoente do Nepo Piece, porque filhos da Big Mom são alguns dos piratas mais famosos que, pior, trabalham na própria tripulação. Então eu vou ter que falar com muita dor no coração, tá? Não vou falar de todos os filhos da Big Mom, pelo amor de Deus. Mas falando de alguns dos principais, como por exemplo o Katakuri. É um pouco Nepo Baby, né? Tu ser o comandante, primeiro comandante de frota da tripulação da própria mãe, tem altos pontos aí. Vamos botar um 7 de 10 ali pro Katakuri. Por quê? Porque tem muito filho, né? Tem um privilégio ali, mas são, sei lá, centenas de filhos. Então ele tem um mérito ali dentro dos candidatos, e a Big Mom também poderia ter outros piratas grandes ali, poderosos no papel, se ela não criasse os próprios filhos para serem esses piratas grandes e poderosos. Então a mãe também, ela cria ali uma empresa familiar. Tudo que envolve Big Mom tem realmente ali uns 8 pontos aí já garantidos, imbuídos de nepotismo, porque ela é uma Big Mama, né? Ela tem essa coisa da familiaridade. Até o próprio Kaido deve para esse instinto de mamãezona da Big Mom, porque aparentemente é o Wo no Mi, a Akuma no Mi da carpa que vira a Akuma no Mi do dragão, é também um presente da Big Mom. Então, Daifuku, Oven, Katakuri, essa galera aí mais hypada, que aí dizem que supostamente também poderia ser filho do Kaido, apesar de que fica um pouco esquisita a timeline, né? Dizem que eles carregam sim um pouco do nepotismo, porque eles chegaram em altas posições dentro da própria tripulação da mãe. Então, realmente, família da Big Mom, Nepo Piece, faz sentido, mas é um tema dentro da própria tripulação, então é isso, faz sentido. Próximo pirata, Silver Axe. Com o seu design revelado, o Lip comentou muito bem alguns pontos vitais no seu último review. Como, por exemplo, ele tem um design que, de fato, lembra um pouco a Marinha, apesar da menção dele ser Yakuza, e ele tem ali o X, que lembra demais também o D.S. Drake e o D.S. Baron, né? O D.S. Drake, né, o nosso querido Akumaru do Alossauro,
que acabou ali se envolvendo através da Sword no plot de Wano, e o Diaz Barrow, que é o pai dele, que tinha a Op no Mi em mãos, até acabar perdendo e sobrando com o Law por causa da intervenção do Corazon durante o flashback em Dressrosa. Se ele de fato é um marinheiro infiltrado, e aí ele teve um filho que virou pirata de verdade, e aí ele teve um neto que acabou virando um marinheiro infiltrado também, né? Tipo um Garp reverso, sei lá. O papo do marinheiro que tem o filho marinheiro que entra na marinha, ele é confuso, sabe por quê? Porque tu pode pensar, não, é nepotismo, tipo o Dragon e o Garp era nepotismo na marinha. Mas não, porque se tu tá na marinha, teu pai é brabo, mas tu entra ali por baixo e tu tem que passar por todos os mesmos trâmites, e te escolhem porque te escolheram, aí é justo, mas aí, será que entre você é uma pessoa sem um brabão lá, entendeu? Aí começa a ter as nuances do Nepo Baby dentro do próprio enredo de One Piece. Dito isso, não vou falar, o Diaz Drake nem é super importante, não é tipo como se fosse um vice-almirante, e ele tem nível de poder pra isso, por isso que eu vou dar só nota 4 de 10 pro possível nepotismo de Diaz Drake, caso possivelmente o Silver Axe seja um marinheiro infiltrado nos Rocks, o que faz sentido pra mim, mas é tudo especulação. Outra coisa interessante, tá? Será que o Smoker não é filho do Silver Axe? Porque a primeira aparição do Smoker no mangá, em Alabasta, ele tava empilhando ali várias pedras, várias rocks dentro da sauna, né? Então, empilhando rocks. Pai era um pirata rocks. Confirmado, revelado, confirmado. Próximo pirata, Ochoko, o Profeta. Essa é boa, tá? Quem não tá sabendo, o Ochoko era o pirata que estava atualmente na linha do tempo controlando Ratinosso. Sim, a Ilha Pirata, a Ilha Colmeia, até que Barba Negra, pós Marineford, aparece já com a sua gangue de poderosos piratas e fala: "Rala daqui, vagabundo!" Ao mesmo tempo, o que tá rolando? Trafalgar D. Waterloo também tinha aparecido e falado assim: o Choco me dá 100 corações piratas. E aí ele lá pegou 100 corações piratas, Barba Negra aproveitou e finalizou o Choco, obteve o domínio do território, e o Law pegou esses 100 corações e entregou para a marinha e virou Shichibukai. Nesse meio tempo, o Kobe salvou uma galera e ficou conhecido como o herói do incidente de Rockport. Eu tenho um vídeo falando especificamente sobre todos os eventos aqui no canal. Dito isso, toma ali contexto. Quem o Ochoko parece? O Caribou e o Coribou. De cara, parece muito os dois cebozinhos. E os dois cebozinhos eram uma espécie de supernovas pós-time skip, que já tinham recompensas de mais de 100 milhões chegando ali em Sabaody, tanto que eles se envolvem em toda a loucura ali na descida do Chapéu de Palha para a Ilha dos Tritões, e até hoje esse desgraçado do Caribou tá afetando a história. É até muito poético, se ele for de fato um filho do Ochoko, ele entrar na tripulação do Barba Negra, que ele tá com cara de que vai entrar, ou que vai pelo menos implorar, sabendo que ele tem informações importantes, já que rolava essa relação entre pai, né, o Choco e Rox de Shebeck. Faz sentido. Outra possibilidade é que o Moria também seja filho do Ochoko. Por quê? Formato bizarro de corpo, né, golinha esquisita. Tem outras evidências aí interessantes sobre o Moria sendo filho do Ochoko. E vamos botar o nepotismo do Moria sendo filho do Ochoko num 7, né? Porque, ele é completamente fanboy dos Piratas Rocks também. Esse papo de ficar revivendo os amigos do pai pra poder fazer a tripulação mais forte. Thriller Bark, supostamente, pode ser até God Valley, corrompida. Tem uma obsessão não saudável do Moria com a vida do pai, se for de fato o Ochoko, e dos Piratas Rocks, que eu considero uma espécie de nepotismo, não que ele esteja privilegiado, mas ele conseguiu muita coisa ali pela inspiração. Tá bom, é um papo meio Barba Negra, mas o Barba Negra ele é mais prático, né? Ele é menos teatral no seu approach em consideração ao Moria, então eu vou dar nota ali 6 de 10 no nepotismo do Moria, e pro Caribou e pro Coribou 4 de 10, porque eles também, não o Coribou, né? O Coribou 1 de 10, porque ele não se beneficiou em nada, mas Caribou 4 de 10, que talvez a relação dos dois venha a calhar ali na hora da resenha do Barba Negra, talvez o Barba Negra se anime pra ter o Caribou ali, porque todos os Yonkous são, tirando o Luffy e o Shanks eu não conheço tanto, são um pouco obcecados por temática dentro do bando, né? A Big Mom queria todo mundo de comida, o Kaido todo mundo dos animais, e o Barba Negra todo mundo que é filha da... Próximo pirata, Guanzi, que para o terror de todos já tem piratas famosos no mundo aí, filhos dele.
O Lip comentou como o Ópera e os outros dois gêmeos ali, né, os trigêmeos, estão a cara do Guanzi. Então, realmente, a Big Mom passou o rodo nos Piratas Rocks, e entre esses Piratas Rocks que ela passou o rodo, o Guanzi não foi perdoado. Nível de nepotismo do Trigêmeos, nota 8 ali, né? Que já era pela Big Mom, já tá trabalhando na firma da mãe, ainda tem o poder do pai e tal, a cara do pai e tal. Vamos botar alto aí, sim, o nível de nepotismo deles. Agora, essa você não esperava. E se o Lucky Blue é filho do Guanzi? Meio que bate a timeline. Só porque tem óculos, né? Óculos é coisa genética. Agora, um pouco, se for de grau. Mas esse óculos era de sol, era redondo, então... bizarro. Se for o Guanzi, zero nepotismo também, não faz sentido. Horrível. Mas, ó, é possível. A galera do Nepopiece, fica ligado, porque tem muita criança pelo mundo ainda. Miss Bakken, né? Bakken Hanstuss, a gente sabe que tem um nepotismo forte ali com o Edward Weevil. Inclusive... em parte é o que ela quer, além da grana do Barba Branca, é o reconhecimento da familiaridade, né? Porque não vai ter nepotismo se o pai nem reconhece o filho. Por parte do Barba Branca é zero nepotismo. Parte da Bakken, como a gente comentou ali, é alto. Então vamos dar aqui 9 de 10. Ela botou o filho pra fazer cosplay do pai morto. E isso é um pouco estranho, né? Pra ele conseguir o sucesso na carreira de pirata dele, né? O lugar nos Chichibukais e tudo. Parte do marketing, parte da estética, um pouco nojento. Então, é isso. A Oda vai me fazer chorar com o backstory do Edward Weevil, com certeza. Se preparem, galera. Vai ser triste, mas por enquanto a gente zoa. Próxima pirata, Imperatriz Kuja, depois destituída, gloriosa. Apaixonada pelo Roger, não ficou com o Roger, perdeu o Vago pra Shaq. E aí depois foi lá ficar na aba do Barba Branca e companhia nos Piratas Rocks. Minha querida gloriosa, de fato, tem uma especulação prévia da comunidade de ser mãe do Yamato, da Princesa Demônio. Sim, de fato, possivelmente no passado, Kaido e Gloriosa eram um casal. Faz sentido? Cara, não é impossível não, na cronologia, tá? Não é impossível, mas é triste. Eu não consigo imaginar a Gloriosa largando pra trás Yamato na mão do Kaido, a não ser que seja uma coisa forçosa, assim. Apesar de que a Gloriosa ficou velhinha, baixinha, e essa maneira do Oda indicar que a pessoa realmente não viveu uma vida completa, então seja uma parte da decepção, da frustração da Gloriosa, a relação com o Yamato. Dito isso, nepotismo pra Yamato, zero. Negativo, horroroso, deu tudo errado. E, infelizmente, viveu ali torturada pelo pai, com amarras explosivas. Tanan, taran. Próximo pirata, Capitão John. Temos um vídeo aqui no canal especificando todos os laços entre Eustace Capitão Kid e Capitão John, antes até de todas as confirmações e dessas relações aparentes aqui que a gente teve nos últimos capítulos, revelando o design completo dos Piratas Rocks. Logo, dito isso tudo, se na especulação Captain Kid é de fato filho do Capitão John, o que ele ganhou de nepotismo? Nada, porque a gente sabe que no SBS ele cresceu abandonado, no lixo, tendo que matar ou morrer. A garota que ele tinha um crush morreu, e eles deprimidos porque os dragões celestiais destruíram o amor de infância dele, ele e Killer, né, saíram ali comandando a galerinha e depois viraram tripulação pirata braba que foi destruída pelo descendente de dragões celestiais. Nepotismo zero pro Captain Kid. Nosso artista da sucata, né, nosso artista ambientalmente consciente, infelizmente não é um Nepo Baby pra ele, né? Próximo pirata, Chique o Leão Dourado. O Chique não tem filho, né, galera? Vocês têm alguém... Então, dizem que é possível que em um ano, dizem que até o Orochi poderia ser filho dele, dizem que ele pode ser secretamente ali um Kurozumi, pela conexão com a própria velha Higurashi. Tem um túmulo do herói do West Blue, que provavelmente não é ele, mas comentaram. Enfim, que é filho, que é bom nada. Não dá pra ter nepotismo sem filho. Nem nenhum outro parente pra colocar em cargo público ou privado de privilégio. Próximo pirata, Kaido. Ó, esse aí teve filho, teve Yamato. Dizem que o trio, né, Daifuku, Oven e Katakuri é dele também. Então, nepotismo pra Yamato. Ele queria que Yamato fosse, de fato, líder de Wano do projeto da nova Onigashima, que o Kaido montaria ali. Ele ia deixar Yamato tocando e o Kaido ia sair pra ser o rei do mundo, ou o rei dos piratas, ou o próximo Joy Boy, ou o que quer que ele quisesse, né? Isso é nepotismo.
Mas não dá pra ter nepotismo se o pai quer uma coisa e o filho não quer. Então, simplesmente, não é zero, né? Ó, o Kaido... Entre os crimes do Kaido, tinha um nepotismo aí sim. Eu queria botar Yamato de alguém que odeia ele pra o principal subordinado. Imagina como King se sentiria nesse processo. Oven Daifuku Katakuri. Já falei, já expliquei. Muito nepotismo aí também. Eu acho que os filhos do Kaido têm um grau de nepotismo tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Quem aceita, né, se eleva, fora as habilidades. Quem não aceita, luta contra na aliança e tanca Jaime Hake. Nível de poder absurdo de Yamato, as pessoas esqueceram. Muita gente esqueceu. Próximo pirata, Capone Marlo Gangster. Olha só, né, nosso querido, inspirado no Don Corleone, né, no Marlon Brando, nitidamente conectado ao Don Capone Bege, Capone Gang Bege. Só que a gente não sabe se ele é pai do Vito, se ele é pai do Bege, se ele é um tio do Bege, se ele é um capo. A gente não sabe de nada, a gente sabe que tem a temática de máfia ali. Só que máfia é nepotismo puro. Inclusive, muito chefe de máfia tem filho incompetente e morre por causa disso. Vários filmes aí canônicos, tipo Poderoso Chefão, que conta a história das máfias aí. Goodfellas, Os Infiltrados também, das máfias até da Coreia do Sul. Então, galera, nepotismo pro Gang Bege, nota 9 de 10. Nada me impede de acreditar que botaram o Bege ali porque ele era filho do Marlon Brando, que é mais um absurdo. Então, essa é a lista completa de Nepo Babies, mas tinha um que não era um Piratas Rocks, que eu não posso deixar pra trás. Shanks é um Nepo Baby pelo lado afetivo, sim, porque ele foi criado pelo Roger, e podendo observar o maior pirata de todos, ele com menos de 14 anos de idade já sabia fazer as técnicas poderosíssimas como o Kamusari. Isso me cheira nepotismo. E pelo lado biológico também, porque depois do Roger morrer, ele vai pra Marijo, ganha a Grifon, né, toma aqui de presente a espada, aprende técnicas dos Tenryubitos, aprende sobre o Tesouro Nacional de Marijoá, aprende sobre fruta lendária sagrada, aprende sobre Musama e depois vai embora virar pirata, se rebelar contra o pai. É nepotismo sim. Shanks, na escala do nepotismo, 11 de 10, confirmado, infelizmente, galera. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve. Descobrimos sobre o nepotismo de todos os descendentes dos Piratas Rocks, né? E, óbvio, pra ficar claro aqui, obviamente é uma zoeira também. A gente já tem um interesse de saber quem são os descendentes certinhos, quem são os possíveis descendentes. E quis amarrar um pouco essa ideia aí do nepotismo em One Piece, porque às vezes os memes transcendem o mundo dos memes. E antes disso, já quero deixar claro aqui que, pô, não é, né? Não vamos deixar o meme se tornar real. É isso, galera. Deixa o like, se inscreve, checa os links na descrição. Housezita, muito obrigado por tudo. Show de bola. E um beijo no queijo, galera. É isso e valeu. Pode palha secreto. Ah, não quero fazer pode palha secreto não. É isso, tô cansadão. Um beijo no queijo e valeu, meu bom.